grande questão da reflexão sobre como a doutrina espírita enxerga as demais religiões é uma reflexão muito importante. Realmente é muito importante, porque muitos equívocos e muitas ideias distorcidas frequentemente ocorrem a esse respeito. As pessoas muitas vezes pensam que os espíritas têm uma má visão sobre outras religiões, ou que despreza outras religiões, ou que considera ignorantes ou espíritos sem evolução aqueles pertencentes a outras religiões, mas isto na verdade não ocorre. Na verdade, quando vamos pesquisar o tema a fundo, quando vamos analisar esse aspecto de forma fundamental, chegamos às palavras de Chico Xavier, quando disse certa vez que tornou-se espírita porque Allan Kardec não falou que fora do espiritismo não há salvação. Ele disse sim, fora da caridade não há salvação. Portanto, a principal bandeira do espiritismo não é o proselitismo, não é, portanto, angariar adeptos, recolher fundos, dividendos ou quaisquer tipo de contribuições, de dízimos e etc. A função do espiritismo é a orientação para que, através do conhecimento das leis da espiritualidade, possamos realmente evoluir com o aprendizado e através de uma encarnação mais benéfica, uma encarnação mais aproveitada. Este é o ponto realmente fundamental que vale a pena prestar atenção e observar em termos de doutrina espírita. Portanto, para o espírita legítimo, não interessa que os outros tornem-se espíritas. Não é esta a finalidade. A finalidade é, sobretudo, que nos tornemos pessoas melhores e para que possamos, segundo as palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras, para que possamos, portanto, deixar obras melhores e fazer de nossa existência carnal atual uma constância de realização de boas obras, obras na caridade, obras no auxílio a todos os que possamos de alguma maneira auxiliar, obras da inteligência, obras acadêmicas, obras de construção, de tudo, enfim. Portanto, esta é a finalidade básica da doutrina espírita. E é por isso que, quando uma outra religião, seja lá qual for a religião, e nesse ponto falamos do catolicismo, do protestantismo, do judaísmo, do brahmanismo, do budismo, de todas as religiões possíveis que tenham um foco em pregar o bem. Todas as religiões possíveis e inimagináveis que lidam com o bem e que não pregam a vingança ou a maldade gratuita. E nesse ponto falamos a respeito de todas estas principais religiões, as que acabei de citar e muitas outras. Na realidade, se elas conseguem cumprir com os seus adeptos, em relação aos seus adeptos, aquele papel de reforma íntima, aquele papel de melhorar o indivíduo, de tornar o indivíduo melhor para a sua sociedade, melhor para si mesmo, para que ele possa se perdoar mais, para que ele possa perdoar também os seus semelhantes, para que ele possa ter uma conduta mais adequada, mais ética. Ou seja, se nós nos tornamos melhores, se nós podemos ter condutas melhores, não utilizar da maledicência, não utilizar da vingança, não atuar com egoísmo, não agir com interesse, não ser falso, etc. Se nós conseguimos uma conduta dessas, se de alguma maneira a religião, seja lá qual for, por seus pressupostos, consegue nos auxiliar nesse campo, ela cumpriu o seu objetivo para o espírita, isto é digno de aplausos, digno de encômios. O espírita aplaude toda religião que torna o ser humano melhor, que pode torná-lo melhor. Quando algum espírita, de alguma forma, não tem bons olhos para alguma religião, não é para a religião que ele não terá bons olhos, mas para o efeito que aquela religião, porventura, pode ter ocasionado numa pessoa.
Tanto assim que a doutrina espírita não critica o ateísmo, não critica os agnósticos nem os ateus, nem aqueles que não têm crença alguma ou que professam uma crença contrária à doutrina espírita ou que tenha postulados diferentes. Por quê? Porque se o ateu consegue se tornar uma pessoa melhor, se o agnóstico consegue se tornar uma pessoa melhor e com uma conduta mais ética, de maior respeito, de maior bondade, de maior gentileza e paciência, de maior tolerância para com seus semelhantes, isto é o fundamental. E quando se fala nesse ponto, é importante, quiçá fundamental, que tenhamos a ideia clara de que o verdadeiro espírita não fala isso de maneira hipócrita. Ele não é hipócrita quando ele se refere às religiões que podem tornar melhor o indivíduo e por isso são dignas de aplauso. Ele não é hipócrita quanto a isso. E é por isso que o próprio Chico Xavier, ele mesmo, ao manifestar sua opinião pessoal, dizia ele, para todos nós termos respeito e muito carinho e muita consideração com as religiões, mormente as principais religiões da nossa nação, aquelas que numericamente representam um percentual mais elevado, como é o caso, por exemplo, do catolicismo e do protestantismo em suas diversas vertentes. Portanto, é importante respeitar as demais religiões, ainda que em alguns momentos possamos pessoalmente ter algo de mágoa em relação a algum de nossos semelhantes, algo que nos desagrade em relação a algum de nossos semelhantes de outras crenças. Isto não deve sobrelevar, isto não deve persistir. O que deve persistir fundamentalmente em relação a esse aspecto é o respeito por todas as religiões, porque o ser humano pode tornar-se melhor a partir de qualquer uma delas, porque isso depende dele. Ele é que irá interpretar os preceitos de cada religião e ele é quem irá se utilizar dos preceitos de cada religião para construir uma conduta melhor ou não. É por isso que o Espiritismo, da mesma forma que respeita todas as religiões e não condena nenhuma delas, da mesma forma em relação ao próprio Espiritismo, ele mantém uma postura de reserva. Não quer dizer que uma pessoa, por adotar a crença ou a convicção ou a doutrina do Espiritismo, não é porque ela leu livros ou porque ela estudou, que necessariamente ela será uma pessoa melhor. Ela será uma pessoa melhor na medida em que ela utilizar-se dos preceitos da doutrina, dos pontos nevrálgicos da doutrina, no caso a doutrina espírita, para melhorar a sua conduta. A doutrina espírita, no caso, ela contém um manancial de informações, um manancial de informações verdadeiras, informações comprovadas, que nos auxiliam a termos uma encarnação melhor, no sentido de compreendermos as consequências dos nossos atos levadas para outras encarnações, no sentido de compreendermos a responsabilidade que advém de nossos atos. Nós somos os responsáveis pelos nossos atos. Esse é o ponto principal, um dos pontos principais, por assim dizer, que a doutrina espírita demonstra para aqueles que se debruçam sobre os seus estudos e que procuram compreendê-la. É por isso, e é exatamente por isso, que as informações que a doutrina espírita nos fornece são informações que podem ser utilizadas na prática de uma maneira dinâmica, mas isto, a rigor, não torna a doutrina espírita mais apta necessariamente a melhorar o ser humano. Teoricamente, eu próprio poderia dizer que sim, mas há pessoas para quem a inteligência da doutrina espírita, os pressupostos, muitas vezes científicos, muitas vezes doutrinários, há pessoas para quem estes conhecimentos não atingem muitas vezes a inteligência. É claro que, de uma maneira
correta, de uma maneira bem colocada, qualquer pessoa pode compreender na doutrina espírita preceitos reveladores, orientadores e profundamente libertadores. Mas, a bem da verdade, não podemos desprezar de modo algum outras religiões e outras doutrinas, exatamente porque cada pessoa reage de uma maneira. Temos que ter, portanto, respeito. Esta é a postura básica da doutrina espírita em relação às demais religiões. Naturalmente não será a postura, talvez, das demais religiões em relação à doutrina espírita, mas não cabe a nós este julgamento. O que cabe a nós é compreendermos que o respeito é a pedra de toque, principalmente o respeito, ainda que os próprios espíritas nem sempre consigam este objetivo, mas a doutrina espírita nos recomenda que tenhamos este respeito em relação às demais doutrinas, exatamente porque em todas elas existem grandes benefícios que podem ser aproveitados para muitas pessoas. Esta é a ideia que gostaria de deixar hoje para todos os meus amigos que assistem esse vídeo. Deus os acompanhe, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, um abraço.